Nós temos tratado aqui no Jornal da Record News de várias questões relacionadas ao trabalho de uma maneira geral. Temos falado de reforma trabalhista, temos falado também do Industry 4.0, você deve estar lembrado, que é uma tentativa de substituir cada vez mais a mão de obra do ser humano pela mão de obra do robô, mas não falamos até agora sobre a estabilidade emocional. Para tratar desse assunto, nós convidamos, e ela gentilmente está aqui conosco, é a Zora Viana, que é psicóloga e coach da Atitude Emocional. Zora, muito prazer, muito obrigado pela participação. Obrigada. Bem-vinda aqui no Jornal da Record News. Obrigada. Zora, me explica o seguinte, qual é a diferença que existe entre o estresse, de uma maneira geral, que as pessoas dizem que sofrem bastante, e a síndrome de burnout? Tá. O estresse, ele é uma alteração fisiológica que nós temos diante dos imprevistos que acontecem na nossa vida, né? Acontece que o estresse, a gente entra no desconforto, se reestabiliza, então é tudo muito rápido. Quando a gente tem um volume de estresse muito alto e por um período prolongado, a gente já começa a caracterizar sinais de síndrome de burnout. Agora, especificamente, como é que essa síndrome se manifesta? Então, existem vários sintomas. Os principais são, primeiro, a despersonalização. Então, a pessoa ela começa a mudar o jeito dela ser. Então, se ela é mais extrovertida, ela fica mais retraída. Se ela é mais comunicativa, ela fica mais agressiva ou fala muito pouco. Então, tem uma mudança na personalidade. Além disso, ela tem explosões emocionais por situações muito pequenas. Então, num contexto profissional, por exemplo, ela tem que entregar um projeto e a falta de uma informação para a entrega daquele projeto vira uma tempestade. Então, a oscilação emocional para o negativo aumenta, né, com uma intensidade muito grande e por isso a gente acaba começando a desconfiar, né, que pode ser uma síndrome de burnout. Agora, Zora, posso entender então que uma pessoa que está com essa síndrome, ela não suporta a pressão? Olha, se é uma pressão qualquer, ela se desestrutura imediatamente? Exatamente, É isso, ela se desestrutura e não consegue encontrar uma resposta adequada. Então, na psicologia, a gente fala muito de espontaneidade. Então, ela perde a capacidade de dar uma resposta adequada numa situação de pressão, ou numa situação de cobrança, ou numa situação de entrega. Ela tem que fazer uma apresentação em público e fica muito nervosa. Então, só que isso precisa... A maior diferença para caracterizar a síndrome é o tempo, né? A duração mesmo. Quer dizer, a pessoa não sai imediatamente disso. Exatamente. Como outras pessoas saem, por exemplo. Passa pelo estresse e sai. Sim. Essa pessoa entra no estresse e não sai. Exatamente, e não sai. Quando ela está com a síndrome. E ninguém é síndrome de burnout. Nós estamos, e normalmente por volume de trabalho, sobrecarga de papéis. Então, isso é muito comum quando a pessoa vira mãe. Então, a mulher, ela tem ali um volume de trabalho e aí entra a maternidade e ela não consegue administrar tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, existem várias situações que podem provocar uma cobrança externa, uma cobrança excessiva da empresa, a situação do país, então gera uma instabilidade, uma série de situações. Tem que bater meta. Tem que bater meta. Aí a pessoa já passa até a síndrome. A meta é lá no dia 30, no dia 1º a pessoa já entra em estresse. Exatamente. É isso? Ela já está estressada com o resultado. Ou ela já está pensando no bônus do final do ano e o que ela vai fazer no início do ano para isso, sem planejamento. Porque quando ela faz com planejamento e as ações e ela tem estabilidade emocional, né, que a gente chama de inteligência emocional, aí ok, está saudável. Agora o problema é quando começa a comprometer, né, a estabilidade emocional dela. Agora, Zora, isso é uma conjunção de fatores psíquicos e materiais, e físicos, Sim. Ou são coisas separadas? Não, é um conjunto não só de físico e emocional, mas também do ambiente. Então, muitas empresas contribuem para a síndrome de burnout quando elas não cuidam do funcionário ou do colaborador interno. Agora, é possível, por exemplo, uma gerente de RH, uma diretora de RH, identificar no meio do seu time se tem algumas dessas pessoas com a síndrome de burnout, como você já descreveu? Sim, é muito possível, principalmente porque todo RH que preza pelo cuidado do desenvolvimento humano, ele tem um perfil das pessoas. Então, diante do perfil, se a pessoa está mudando o perfil que foi identificado através de análise de testes e análise qualitativa, ela já consegue identificar, olha, ele está mudando de comportamento, por que isso está acontecendo? Então, a partir
dessa identificação já de diferença de personalidade já é um ponto. Fora as explosões emocionais, né? O que é mais comum no burnout... Explosão emocional, quer dizer, o chamado pavio curto, exatamente. não? O Pedrão aqui é pavio curto. Ah, é? Ah, é. E ele, você fala qualquer então ele coisinha, já tem que identificar, já, né? De repente ele já está até com um pouquinho de síndrome de burnout. Então, ela consegue identificar a partir disso. Um outro comportamento muito comum na síndrome é o retraimento social. Então, aquela pessoa que estava sempre no happy hour, estava sempre falando com todo mundo, é o primeiro a atender o telefone, ele começa a parar de fazer isso. Sei. Porque ele quer evitar o contato com as pessoas para não se desgastar emocionalmente. Quer dizer, ele acaba ficando deslocado dentro da sua própria equipe, dentro do seu próprio time, que ele trabalha todo dia. Sim, e isso começa a refletir para a família, para os amigos, em outros papéis sociais também. Quer dizer, ele leva para fora do local que ele trabalha. Sim. É aquele, então, que não deixa os problemas da empresa. Não deixa. Leva para casa. Leva... Aí vai lá e briga com a esposa, ou com o marido. Exatamente. E briga porque nós somos um ser único. Claro. Então, raramente a gente consegue fazer essa divisão tão clara, né, dos nossos papéis. Então, a gente acaba ficando desgastado de uma forma geral. Entendo. Agora, nessa civilização que nós estamos vivendo, isso está sendo mais intenso ou não? Tem acontecido mais? Muito mais intenso. Existem pesquisas que apontam que a gente tem 4% de pessoas no mundo com a síndrome e no Brasil 30%. É um volume 30%, quer dizer, 30% de 200 milhões de pessoas. Exatamente, é um volume muito alto e muita gente não diagnostica. Isso que é o mais grave e é o que a gente precisa mudar o cenário. Né? Precisa procurar um profissional, se você está com sintomas parecidos com os que a gente falou, precisa procurar um psicólogo para ele poder fazer o diagnóstico e acionar outras pessoas que vão complementar o tratamento. Zora, muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você. Excelente, muito grato. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que, como eu, você entendeu bem o que a psicóloga e coach de atitude emocional, nossa convidada, Zora Viana, nos explicou assim de uma maneira muito didática, muito descontraída, para a chamada síndrome de burnout. E que ela acabou de dizer, tenho certeza que todos nós vivemos hoje na empresa que a gente trabalha, tem dúvida. Né? Ninguém está fora disso. Como ela explicou, algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos. As que tiverem menos, obviamente, tem que procurar ajuda ou de uma psicóloga, ou do psiquiatra, ou do RH, enfim, né, para poder sair dessa situação. Olha, como você acompanhou no bloco anterior, quem está conosco aqui hoje no Jornal da Record News é a nossa convidada, psicóloga e coach de atitude emocional, que é a Zora Viana, gentilmente aqui conosco. Zora, você dizia agora há pouquinho que a pessoa que, porventura, perceber que está passando pela síndrome de burnout, que você explicou agora há pouquinho, para a gente entender, ela precisa procurar uma psicóloga, é isso ou não? Sim, é super importante procurar um psicólogo. Da empresa onde trabalha ou fora, ou pode ser uma ou outra? Inicialmente, pode procurar uma psicóloga da empresa. Agora, é importante entender que a psicóloga da empresa está a serviço da empresa. Então, ela não vai focar no indivíduo, ela vai focar na empresa. No resultado da empresa. Exatamente. Então, ela não vai ter o espaço suficiente para fazer um tratamento. Ela vai focar nos resultados e para amenizar. Uma psicóloga organizacional, ela ameniza situações, ela não trata. Então, por isso que é importante procurar os dois. Ela está preocupada em, rapidamente, o colaborador voltar ativa. Exatamente. E porque ela é contratada para isso, ela também tem resultados para entregar. Claro. Agora, uma psicóloga fora, que ele escolhe, que tem afinidade com a pessoa, dá muito mais resultado no sentido de tratamento, porque a síndrome de burnout, em alguns casos, precisa de uma intervenção de medicamento, de um acompanhamento com educador físico, para buscar outros recursos para complementar o tratamento. Quando você diz que muitas vezes a pessoa, então, pode ter medicamento, um remédio, sim, aí eu suponho que tem que entrar um psiquiatra na parada, não? Ou um neurologista. Ou um neurologista. Isso. Aí, o psicólogo é que vai acionar os parceiros, ou pedir, perguntar se o paciente tem algum profissional que ele conhece, que ele já tem confiança, para poder dar andamento no tratamento, porque tem que ser interdisciplinar. Tem cura? Tem, pelo amor de Deus, tudo tem cura. Tudo que envolve o emocional tem cura. Tem cura, não é? Tudo que envolve o emocional tem cura. Então, o que é muito importante, as pessoas perguntam... quando eu fico roendo as unhas? Pois é, tem cura, isso aí tem cura. Geralmente a gente tem comportamentos físicos que são consequência de questões emocionais. Claro, sem dúvida. Acho que roer unha é uma delas. Com certeza. Eu estou brincando, ainda não roí, mas em breve vou começar a roer. Vamos fazer uma sessão depois. Vamos.